bom dia. Nós estamos aqui de volta para o nosso curso aqui no Clube 71 e você é o nosso convidado. Então eu quero convidar você a continuar aqui conosco por alguns minutos e nós estaremos trabalhando aqui mais um líder que marcou a história. São 21 dias estudando liderança, estudando um líder por dia, um líder que marcou a história e que deixou um grande legado. Então, você que está aqui, seja muito bem-vindo, bom dia para você e vamos aprender. Clube 71 é aqui o nosso tempo de formações, de cursos online e gratuito em liderança e desenvolvimento pessoal. Nós estamos aqui já no 15º dia, a 15ª aula aqui no Clube 71. Então são todos bem-vindos e vamos prosseguir hoje falando sobre mais um líder. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando. Normalmente essas aulas são assistidas pelas pessoas aqui ao vivo, uma média de 30 pessoas por dia. Tem sido um número bom daqueles que são fiéis aqui ao Clube 71, mas durante o dia aí a gente chega a 300, 400 pessoas às vezes que assistem às aulas e depois ele fica totalmente disponibilizado na nossa plataforma, que você já sabe qual é, e você pode ir lá na plataforma de vídeos para poder assistir a nossa aula e você vai encontrar lá Osiel Moraes, a plataforma Osiel Moraes numa rede social, que eu não posso falar aqui para não me criar problemas. Você vai lá e assista às aulas, ok? Certo, então, bom dia para Paulo, bom dia para, deixa eu ver mais quem está aqui, Deise, Dulce, Alexandre, que já chegaram, fiéis aí ao Clube 71, mas tem muitos outros que em breve devem entrar, que também sempre marcam presença nessa manhã de aprendizado. Eu nem vou falar o nome porque são tantos para não esquecer alguém, mas eu espero que entre muito logo para nós avançarmos. Hoje nós vamos falar sobre mais um líder, e hoje um líder que vai ensinar para nós muito, que é um líder que vai passar por uma história de superação, e todos nós gostamos de histórias de superação. Então aprender com um líder que tem um exemplo de superação para ensinar para nós é muito importante. Eu acredito que já temos um bom grupo, então vamos avançar logo. Hoje nós vamos falar de Jó, exatamente, aprender com esse líder que liderou uma história fantástica. Jó, muita gente não sabe, mas Jó viveu lá nos tempos do começo, lá na época de Abrão. Ló é conterrâneo, mais ou menos aí da época de Abrão. Muita gente pensa que Jó é aí da metade, perto de Davi. Não, Jó é lá no começo de tudo da história, mas aí na organização bíblica ela está no meio da Bíblia, mas é do começo, certo? Aí você pode estar perguntando, mas por que está falando de Jó, falando da Bíblia? Não é um curso de liderança? Exatamente, é um curso de liderança para você que é profissional, para você que é empresário, para você que é estudante, para você que é líder religioso, mas nós usamos como base líderes da Bíblia, apenas para nós pegarmos princípios, certo? Apenas para nós pegarmos os princípios. Mas a discussão, a aula é sobre liderança e ela é transversal, não é pregação, tá bom? Fique tranquilo, não é pregação, porque as pessoas quando ouvem falar de Bíblia já correm, e é um erro, porque a Bíblia é onde a gente tem os maiores ensinamentos, toda a ciência, em qualquer área, quer seja área política, filosófica, econômica, os maiores princípios estão na Bíblia. Acredite se quiser, todas essas outras ciências, elas bebem, e não é secreto, não é declarado, elas bebem na Bíblia. Então, isso fica muito mais fácil para mim falar desses líderes, porque eles fizeram uma história estrondosa, afinal lideraram milhões de pessoas, marcaram uma época, e eu conheço bem a história deles, então me ajuda muito aqui a desenvoltura para falar para vocês. Posto isto, nós vamos então para o livro de Jó. Vamos ler logo o começo então. Jó no capítulo 1, só para a gente ter uma referência, saber quem que é esse o tal de Jó. Jó no capítulo 1, estou abrindo aqui também, você vai abrindo aí, e quando você abre, ou se você já encontrou, deixa aí nos comentários de onde você está falando, deixa aí nos comentários o que você aprendeu ontem, que ensinamento nas aulas anteriores falou muito para você, lhe ensinou muito, lhe desafiou muito. Deixa aí
Eu falo sempre, os curiosos que vão entrar daqui a pouco, que gostam de ler só comentário, mas não assistem o vídeo, mas só querem ver comentário, para ver coisa boa, certo? Vamos lá. Achou? Diz assim o texto. Jó no capítulo 1, versículo 1 a 3 diz assim. Olha quem era Jó. Quem é o líder que nós vamos falar hoje. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos no Oriente. Ou seja, nós vamos falar de um homem reconhecidamente pela história como tendo sido o maior do Oriente na época que ele viveu. Ou seja, um homem muito sábio, um homem muito próspero e que teve uma liderança muito promissora, mas principalmente que teve um momento, porque não foi toda a vida dele, mas teve um momento de superação na sua história. Superação daquelas mesmo caóticas. Vamos lá, aprender os princípios com Jó. Qual é o primeiro princípio que a gente aprende? Hoje eu vou falar 3 princípios e uma lei. 3 princípios de liderança e uma lei da liderança. Qual é a diferença entre leis e princípios? Princípios são ideias, são conceitos que a gente pega de uma história ou que a gente pega da experiência da vida. Leis são coisas fundamentais que precisam ser aplicadas, ou seja, são técnicas, são modos operantes obrigatórios de um líder, certo? Então vamos falar 3 princípios. Já falamos aqui em outros líderes de muitos princípios, mas aqui nós vamos falar apenas de 3 princípios e uma lei. O primeiro princípio que nós aprendemos em Jó é que líderes maduros, líderes experientes, mantêm sempre o foco apesar das adversidades. Talvez não. Provavelmente tenha pessoas aqui que não conhecem a história desse líder que nós estamos falando hoje e estejam perguntando, mas quem é este? E eu só li o começo e eu falei quem ele era, qual era a sua família e quais eram as suas posses. Mas Jó é um dos homens que vai ensinar para nós a paciência, porque Jó, que tem toda essa riqueza que eu falei, 1.000 camelos, 3.000 ovelhas, não sei quantos mais bens que aí é narrado, centenas de pessoas ao seu serviço, tinha 10 filhos, nos diz que apenas em um dia abate uma calamidade, uma tempestade sobre a vida de Jó. Ele perde toda a riqueza dele, inclusive ele perde todos os seus filhos. Ou seja, um homem que era considerado o mais rico, o mais sábio e o mais proeminente do Oriente, em apenas um dia ele é reduzido a praticamente nada, a nível de filhos, a nível de riqueza e a nível de dignidade. E como levantar de uma situação como essa? E como superar de um momento como este para um líder? A primeira coisa é manter o foco. Momentos de adversidades, de dificuldades a gente vai passar na vida, mas a gente precisa manter o foco. Manter o foco em quê? Em quem nós somos e nos nossos objetivos, no nosso propósito de vida. Para ser muito claro com vocês, Ló só não vai perder a sua liderança e só não vai retroceder, Jó, porque ele tinha um senso de propósito. Ele tem um senso de propósito. O senso de propósito. O que é propósito? Propósito é aquilo que você nasceu para ser e fazer na vida, que você precisa descobrir. E eu já falei para vocês, se vocês não sabem como fazer isso, tem um vídeo no nosso canal, vai lá e assista o vídeo. Como descobrir o meu propósito. E ele tinha muito claro o seu propósito, porque bons líderes, eles mantêm sempre esse espírito. O que mantém você ligado no propósito? O que mantém você concentrado e não aflito em um tempo de adversidade enquanto líder, enquanto pessoa? Porque aqui eu não falo só para líderes, eu falo para pessoas que precisam aplicar esses princípios na sua vida, na sua família, na sua empresa, nos seus estudos, para que possa crescer. E a primeira coisa que nós entendemos com esse primeiro princípio da liderança que nós estamos estudando hoje é que bons líderes mantêm sempre com um espírito aprendiz. Ou seja, o bom líder ele sempre tem o desejo de aprender. Por mais que ele cresça, por mais que ele desenvolva, daqui a pouco eu vou falar para você qual é um dos problemas que eu vejo nos líderes, principalmente aqui em Cabo Verde,
e não é opinião minha, é opinião de especialista, porque que as lideranças são vulneráveis e fracas em muitos lugares e principalmente aqui no nosso país. Eu vou falar quando eu falar sobre o próximo princípio. Então segura aí. Mas o líder, ele mantém um espírito aprendiz. Ele quer aprender sempre. Ele tem a noção de que ainda não sabe todas as coisas, que ele precisa aprender, que a situação, por mais difícil que ela seja, é uma oportunidade de ele aprender algo novo, de ele ter uma nova experiência. O bom líder, ele escolhe bem nesses momentos seus conselheiros. Porque qual vai ser a maior amargura de Jó durante a sua jornada? É que, passando por um momento de muita dificuldade na sua vida, vai se aproximar dele 3 amigos que no começo são até bons amigos, mas uma semana depois, quando eles veem que a situação do líder é complicada, o que eles fazem? Eles começam então a perturbar ele e a questionar ele de maneira que eles vão angustiar mais a sua alma. Ele já tinha sofrido com a perda dos filhos, com a perda dos bens, com a perda da saúde, porque ele é acometido de uma doença na pele terrível, perde os 10 filhos, perde toda a riqueza, e aí ele tem 3 amigos que, em vez de o apoiar, começam a questioná-lo. Mas que mal que você fez, que a vida está lhe devolvendo um mal desse tamanho. Então, no momento de adversidade, de quem você aproxima é importante. Eu vou falar uma coisa para você, e você vai concordar comigo. Normalmente as pessoas têm a tendência, quando eles estão na pior, eles procuram alguém que está na pior, como eles, para desabafar, para lamentar e para chorar junto. Pior coisa que existe em momento de adversidade é você aproximar de pessoas que estão na pior. Por quê? Porque normalmente a gente se identifica com as pessoas que têm as mesmas características, as mesmas condições, os mesmos sonhos, os mesmos projetos, a mesma situação que nós. Então, se você está num momento de dificuldade, a tendência humana é puxar você para juntar com alguém que está na mesma situação e vocês lamentarem e falarem mal da vida. Então, conselho é, em momentos de adversidades, o líder busca conselheiros sábios e conselheiros que estejam numa situação emocional, física, psicológica, espiritual equilibrada. Não busque pessoas que estão iguais ou piores que você, porque a sua tendência é buscar uma pessoa que está pior. Por quê? Ele vai contar tantos males dele que eu vou achar que os meus são poucos e aí eu vou conformar. E aí eu não vou ficar tão desanimado. Não, busque alguém que vai dizer para você que você sim está numa pior situação, mas que está ali disposto para ajudar você. Então, é no momento da adversidade que se testa o caráter e a integridade do líder, que são princípios inegociáveis na liderança. Porque o que os seus amigos vão falar para eles? Rapaz, você já está na pior. Você já perdeu tudo que tinha para perder. Acaba com isso logo. Põe fim à sua vida. Põe termo à sua vida. Amaldiçoa a Deus e morre. Abre mão da sua dignidade. Abre mão da sua identidade. Você já perdeu tudo. Não precisa agora continuar sendo líder. Não precisa continuar acreditando nos sonhos. Não acredita mais nos projetos. Você perdeu tudo. Não tem condição. Você não tem bens. Você não tem reputação. Você não tem família. Você não tem saúde. Amaldiçoa a vida e morre. É a melhor coisa que você faz para si. Porque quando você está na pior, infelizmente, se você aproximar de pessoas erradas, é o que vai acontecer. O segundo princípio que nós aprendemos aqui, eu quero dar um conselho muito importante para si, é nunca tenha presunção de que você tem todas as respostas. Nunca tenha a presunção de que você sabe todas as coisas. Isso é presunção, isso é arrogância, isso é um tiro no pé para o líder. O líder é alguém, como eu falei no primeiro princípio, que sempre está disposto a aprender algo novo, que tenha a humildade de aprender com todas as situações e com todas as pessoas. Acredite se quiser, eu aprendo muito com especialistas, com grandes homens, mas eu aprendo demais com pessoas humildes e com situações do dia a dia. Eu aprendo muito mais. E uma das coisas que eu aprendo mais ainda é com o erro das outras pessoas. E normalmente as pessoas que estão na mesma situação, no mesmo nível ou até inferior a mim. Eu aprendo muito com isso. Então, achar que você tem todas as respostas, que sabe todas as coisas e que não precisa aprender mais, é um tiro no pé para que você comece, enquanto líder, fazer um caminho inverso e fazer uma ladeira abaixo na sua liderança. A melhor coisa que acontecerá na sua liderança não são as respostas.
Ouça isso e entenda. A melhor coisa que acontecerá na sua vida, na sua liderança, na sua jornada, no seu projeto de vida, a melhor coisa que acontecerá é você saber fazer as perguntas corretas. Respostas todos nós temos, mas perguntas poucos nós sabemos fazer. E as respostas dependem das perguntas que você faz. Se você faz uma boa pergunta, você vai ter uma boa resposta. Se você faz uma pergunta medíocre, você vai ter uma resposta medíocre. Então, o foco, o segredo não está na resposta. E muita gente corre atrás de respostas. Vá com uma pergunta. Eu sempre digo nos meus treinamentos e nos meus cursos. Que pergunta? Eu já falei para vocês aqui. Eu acho, tenho quase certeza, nós já estamos no 15º dia de aula aqui. Eu não lembro de alguém ter feito uma pergunta. Pessoas já deram opinião, pessoas já colocaram comentários, pessoas já deram princípios, mas pergunta, dúvida, poucas pessoas colocam. Por que a gente não coloca pergunta? Porque a gente parte do princípio que já sabe muita coisa, ou o que não sabemos não é tão importante sabê-lo agora. Mas o líder, ele sempre está fazendo perguntas. Pergunta para as situações, pergunta para as pessoas, pergunta para os especialistas e pergunta para si mesmo, para a sua jornada. Será que eu estou certo? Estou no caminho certo? 2 dias atrás, na aula, 2 dias atrás, eu fiz 4 perguntas para a gente encerrar a aula. Perguntas são importantes. Se você souber fazer perguntas, você encontra caminhos, você encontra soluções, você descobre o segredo das coisas. Quem não sabe fazer pergunta, fica no mesmo lugar. Então, aprenda a fazer pergunta. E eu falei que, por exemplo, é um problema de todos nós, e muito mais aqui em Cabo Verde, a gente tem 2 problemas na liderança. E a gente tem que ter humildade para encará-los e para entendê-los. E, gente, me entendam, eu estou falando a todos os níveis. Nível econômico, político, social, cultural, religioso, acadêmico, todas as áreas. Nós temos uma má cultura de liderança no nosso meio. E aqui eu estou falando de Cabo Verde, que é o país que a gente vive, mas acontece em muitos lugares do mundo, porque tem pessoas aqui dos Estados Unidos, pessoas do Brasil, Angola, que assistam aqui. Mas ela é muito comum, principalmente de países como Cabo Verde, Brasil, Angola, Moçambique, que é o nosso público, que vem de uma história de terem sido colônias. Nós temos um erro de liderança, que é achar que quando a gente chega na liderança não precisa aprender mais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Normalmente eu vou dar cursos em instituições, em lugares. Pessoas, líderes, mandam os seus subordinados para o curso, mas eles não vão. Quantas e quantas vezes eu mando anúncio, vamos ter um curso de liderança em tal cidade. Aí eu recebo a resposta da instituição, nós enviaremos 3 pessoas para fazer o curso, mas o líder, ele não vai. Por quê? Porque parte do princípio, se eu sou líder, eu vou fazer curso, eu passo a ideia de que eu não sei, que eu não sou capaz, que eu não tenho condição. Então eu prefiro ficar na minha ignorância, continuar fazendo a coisa errada, mas bancar a postura do grande líder. O grande líder não aprende, o grande líder não se mistura, o grande líder não faz formação. O líder é líder porque sabe todas as coisas. É um grande erro. Por que esse erro comete? Nós já falamos desses princípios, eu não vou fazer uma leitura conjuntural, até porque eu já fiz isso anteriormente e eu tive muitos comentários negativos, não que eu me importe com isso, eu não sou um revoltado, não sou injusto, sou alguém que faz uma leitura, e essa afirmação que eu estou fazendo nem fui eu, foi um especialista mesmo. Para mim, uma das maiores referências de formação de líderes em Cabo Verde. Foi ele que disse num dos meus treinamentos que o problema dos nossos líderes em Cabo Verde são 2. Primeiro, a maioria chega no cargo não por competência, mas por partidarismo, por favoritismo, por oportunismo. Por participar dos movimentos políticos, a gente sabe que é o que norteia muito o nosso país, infelizmente. É a força dos partidos políticos. Então, muitas pessoas chegam na liderança por cargo de confiança e não por meritocracia. E quando você chega num cargo que você não chegou por competência, por mérito, a tendência é você se blindar, é você se proteger e é você anular toda a concorrência. E aí a gente tem erros de liderança que, se a gente parar para analisar as lideranças nossas, em todos os níveis, não existe uma área aqui que a gente tenha melhor do que a outra, porque ela é uma coisa cultural, é uma coisa da nossa educação. Então, por que eu estou falando isso? Para desafiar você a entender que quanto mais você crescer, mais você terá que aprender. Você terá mais pessoas
à sua volta que precisarão de uma resposta melhor. E você não nasceu com todos os aprendizados. Então você tem que aprender. Mas infelizmente as pessoas, elas não chegam no cargo ou na posição da melhor maneira e elas não ficam lá da melhor maneira. E uma das coisas que eles fazem é passar uma ideia de que são grandes líderes e que têm capacidade, que são conhecedores das coisas. Um orgulho do líder em não querer aprender. Então, nunca se dê por entendido em todas as coisas. Tenha a humildade de aprender e principalmente de fazer perguntas. Certo? De fazer perguntas. Busque a sabedoria e seja humilde sempre. Escreve aí. O líder precisa buscar sempre a sabedoria e ser sempre humilde. Busca a sabedoria e seja sempre humilde. Escreve aí nos comentários. Dá um conselho para os curiosos que vão chegar daqui a pouco. Vamos lá. Uma lei. Terceiro, para nós avançarmos, para que eu não extrapole a hora. Tenho mais uma lei e mais um princípio para nós estudarmos aqui no personagem de hoje. E é a chamada a lei da ligação que eu quero falar com vocês hoje. É uma das leis que provavelmente no andar do ano, do mês 4 para frente, se eu resolver escrever mais um livro, que muito provável vai acontecer. Já falei para vocês aqui no primeiro dia da live, fiz um comprometimento com vocês. Primeira aula que fizemos aqui. Me veio na cabeça na hora, comprometi, porque eu entendo que líder tem que colocar pressão em si mesmo. Se você quer crescer, você precisa colocar pressão em si. Uma das pressões que eu coloquei em mim, logo no primeiro dia do ano, fiz um comprometimento com vocês aqui na aula, que terminando esse curso de 21 dias, que termina daqui a 6 dias, eu vou escrever em 3 meses, eu vou escrever e publicar um livro sobre liderança. Eu comprometi com vocês e eu vou fazer isso. Uma das coisas que já estudamos aqui é que o líder tem que ter palavra. Eu dei minha palavra e vocês todos, são aqui 18 que estão agora assistindo, e todos que já assistiram antes, eu quero vocês no lançamento desse livro. O livro de liderança, e quem ficar aqui até o final, eu vou falar qual que é o título e qual que é a temática à volta do livro. E uma das coisas que estará nesse segundo livro, se eu comprometer a fazê-lo, e posso comprometer até o final desse curso, será sobre as 10 leis fundamentais da liderança. E uma das leis é chamada lei da ligação. O que nos fala a lei da ligação? A lei da ligação, ela nos ensina um princípio básico que nós precisamos ouvir mais do que falar. Onde é que está a ligação nisso? Como que nós nos ligamos? Porque é para estabelecer a ligação com as pessoas. Mas o segredo por trás da lei da ligação, o maior segredo por trás da lei da ligação é você saber ouvir mais do que falar. Ou seja, você precisa conhecer os fatos antes de decidir, antes de pronunciar, antes de falar. As pessoas têm um erro comum que eles cometem, que quando chegam num público, numa reunião, querem falar primeiro. Vou dar uma dica para você. O pior erro que existe é você chegar num debate e falar primeiro. Você precisa sentir o clima, você precisa conhecer os problemas, você precisa conhecer as situações. Fale por último. Porque quando você falar, você terá conhecimento dos fatos, você terá um debate já consolidado, você terá a opinião das outras pessoas, você verá quem está manipulando e quem está dominando o debate. Então você terá uma resposta sábia, que conhece as situações, que você já entendeu o rumo da conversa, você já entendeu quem está coerente, quem está manipulando, quem está na ignorância, você terá uma opinião. Mas quando você fala primeiro, você dá pedra para as pessoas julgarem em você. Não é esperteza, é simplesmente prudência. Isso chama lei da ligação. Por quê? Porque quando você falar, as pessoas precisam escutar e dizer: uau, sabe falar. Uau, esse aqui é inteligente. Você fala primeiro. Se você não conhece a situação, você vai falar o que não sabe, você vai falar no contraclima do debate e você dá um tiro no pé. Tenha, pelo menos, da metade para frente, comece a falar. Não deixe para falar por último, porque aí você pode perder também a oportunidade e o tempo pode acabar, ou você ser repetitivo. Mas tenha noção do que está acontecendo. Receba os fatos, entenda e depois fale. Porque quando você falar, você precisa estabelecer uma ligação com as pessoas que lhe ouvem.
E para você ter ligação com elas, você precisa ter empatia, você precisa conhecer a história deles, você precisa entender a situação deles, você precisa entender os anseios dessas pessoas. Se você já chegar, porque eu sou líder, porque eu sei, porque eu conheço, e começar a falar, você pode andar na contramão e isso comprometer a sua liderança. Seus amigos, os amigos de Jó, para se ligar com ele, a história nos diz que por uma semana eles vão, sentam e só olham para Jó, não falam nada, deixam Jó falar à vontade. Ele fala tudo quanto ele queria falar. Uma semana eles não abriram a boca. Para quê? Para criar a lei da empatia, a lei da ligação, a lei de estabelecer o elo, a lei da solidariedade. Então, para que você crie esse ambiente, você precisa escutar as pessoas, você precisa ouvi-las, você precisa entender a sua realidade. O problema é que chegou uma hora que eles resolveram falar e não falaram sabiamente. Esse foi o erro deles. Começaram bem e terminaram mal. Os amigos e conselheiros de Jó. Então, você precisa entender duas coisas. A lei da ligação, ela acontece quando você se dispõe a ouvir e ajudar o outro. Eu vou dar para vocês um exemplo prático da lei da ligação. Você costuma ir em instituições, principalmente para quem já viveu fora de Cabo Verde. Em Cabo Verde eu vejo pouco isso, mas para quem já viveu no Brasil, nos Estados Unidos e outros lugares, você vai em instituições, tem pessoas para atender vocês. Você já percebeu que essas pessoas vestem um colete escrito o seguinte, uma pergunta: posso lhe ajudar? Ou como posso lhe ajudar? Essa é a chamada lei da ligação, porque quando você entra em um lugar que você não conhece, você não sabe como é que funcionam as coisas, você não tem muito conhecimento, ter alguém para o ajudar é muito importante. Então, quando você bate o olho, e normalmente estão vestidos um colete muito chamativo, verde, amarelo, escrito, posso ajudar, ou staff, que seja. Ou seja, se identifica aquela pessoa como uma pessoa que pode lhe ajudar. Isso é chamada lei da ligação. É quando alguém está ali apto a lhe ajudar, a lhe ouvir e lhe dar apoio. A lei da ligação na liderança é isso. O líder, quando ele chega, ele tem que chegar com esse tipo de pergunta. Como que eu posso lhe ajudar? Como que eu posso facilitar a sua vida? Qual é o problema que você tem que eu posso ajudá-lo a resolver? Então isso é chamada a lei da ligação. Então você precisa entender o clima, você precisa entender a situação, você precisa conhecer a história e oferecer a sua ajuda. Então a lei da ligação, ela está na disposição de você ouvir, entender e ajudar as pessoas. É esse o trabalho do líder. Se você entender a lei da ligação, e já falamos da lei da aceitação, já falamos da lei do acesso, já falamos de tantas leis boas, mas a lei da ligação também é uma delas. É você saber chegar como alguém que está ali e as pessoas veem a sua chegada como um alívio, como um descansar, como uma certeza de que agora as coisas vão dar certo. Por que você chega num lugar que as pessoas vêm para cima de você? É pela lei da ligação, porque as pessoas entendem que você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa que ajuda as pessoas, você é uma pessoa que tem humildade para pegar na mão das pessoas e fazê-las crescer. Então as pessoas, pela lei da ligação, se aproximam, estabelecem confiança, estabelecem ponto com você. E para nós terminarmos, hoje eu vou falar sobre o último princípio, para nós terminarmos a nossa aula de hoje, a aula de número 15, são 21 aulas aqui no começo do ano, para que você tenha um ano extraordinário. Então, liderança da sua vida, do seu projeto, do seu empreendimento. O último princípio que eu vou falar para vocês é que na vida, escreva isso, porque isso pode salvar você. Na vida, tudo é uma questão de relacionamento. Na vida, tudo é uma questão de relacionamento. Eu quero ver quantos vão escrever isso nos comentários. Vamos lá. Escreve aí. Na vida, escreve, tudo na vida é uma questão de relacionamento. Escreve aí nos comentários, para que você nunca mais esqueça isso. Tudo na vida é uma questão de relacionamento. Nós vamos ver o personagem que nós estamos estudando hoje, e a gente vai ver os níveis de relacionamento e ver como que isso afeta a pessoa. O primeiro nível de relacionamento que a gente entende aqui, a história começa dizendo que Jó levantava todos os dias e oferecia sacrifício pelos seus filhos. Ou seja, relacionamento com quem está abaixo de nós. Obrigado aí, Dibas Galvão, por ter escrito o comentário. Quem entrar depois já vai ser impactado por essa frase, vai ficar curioso. Deus abençoe você, colega, aí no fogo. Boa, Jerusa. Quem mais? Vai, coloca aí, todo mundo. Tudo na vida é uma questão de relacionamento. Ou seja, você vai crescer na vida dependendo, e você vai solidificar a sua liderança, dependendo
dependendo da maneira que você relaciona com quem? Com as pessoas que estão abaixo, com as pessoas que estão no mesmo nível e com as pessoas que estão acima de você. E nós vamos ver no personagem como que ela relaciona com as pessoas. Primeiro, a menção que nós temos aqui é com os seus filhos, ou seja, aqueles que estão debaixo da sua autoridade e que dependem dele. Ele levantava todos os dias e preocupava em oferecer sacrifício, em averiguar que os seus filhos estavam andando corretamente e fazendo coisas certas. Ou seja, ele estava investindo na educação e no crescimento dos seus filhos. No nosso caso, falando de liderança, precisamos ter o mesmo cuidado, o mesmo apoio com aqueles que estão abaixo de nós e que nós lideramos. Então, a maneira como nós relacionamos com os nossos inferiores, digamos, eu gosto de falar colaboradores, nem gosto de falar liderados, porque dá uma ideia de superior e inferior, mas aqueles que estão sob a nossa dependência, que colaboram conosco, que são os membros da nossa equipe, que são as pessoas da nossa classe, as pessoas que estão na nossa linha de trabalho, os nossos colegas de grupo na universidade, os nossos alunos, esses que estão abaixo de nós, a maneira que nós relacionamos com eles, de maneira aberta, de maneira humilde, não impondo, não sendo autoritários, não sendo demagogos, não sendo oportunistas, não sendo exploradores, a maneira que nós relacionamos com os nossos inferiores muito nos promove. Porque vou dizer uma coisa para você. Alguém que está acima de você vai lhe ensinar e vai lhe ajudar muito. Mas os que estão abaixo, é esses que lhe promovem. É esses que vão falar bem de você. É esses que vão divulgar o seu trabalho. É esses que vão reconhecer e vão promover você. É quem está abaixo. Então trate-os muito bem. Trate-os com atenção, com empatia. Ajuda, apoia, estenda a mão e os ajuda a prosseguir. Porque esses é que vão promover a sua vida e a sua liderança. Segunda forma de relacionamento é com os iguais. E com os iguais é difícil de relacionar. Porque com os iguais sempre tem uma competição. E com os iguais sempre a gente vai ter decepções. A primeira decepção de Jó, na sua liderança, é com a sua própria esposa. Princípio importante de liderança. Normalmente, numa situação de vida, quer seja de adversidade, ou quando você dá aquela loucura e quer crescer e quer aumentar o acesso, quer viver numa nova frequência de vida, você vai começar a ter problema com algumas pessoas que estão conformadas e que querem manter o status quo, querem manter na zona de conforto. E normalmente começa dentro da família. E Jó não vai ser uma exceção à regra. A sua esposa é a primeira que se levanta contra ele. Homem, eu não sei, conheço você bem, você nunca foi homem de coisas erradas, mas dessa vez você deve ter feito alguma coisa errada. Porque isso é uma maldição sem tamanho. Quer saber uma coisa? Eu acho que está na hora de você amaldiçoar a sua vida e ir embora. Amaldiçoa a sua vida e morre. Amaldiçoa a Deus e morre. Primeira pessoa que volta contra ele, no nível igual, é a sua esposa, infelizmente. Logo depois, os seus 3 melhores amigos diz: olha, não dá. A sua situação, nós temos sido amigos por muitos anos, admiramos você, estamos aqui para lhe dar conselhos durante toda a vida, mas dessa vez não tem como a gente concordar com essa situação. Isso é loucura. Não tem como. A gente está caindo fora. Então, o relacionamento com os iguais é muito difícil. E como é que se estabelece relacionamento com os iguais? Vou dar um conselho para você. Pessoas do mesmo nível que você. Você tem que estabelecer um relacionamento. Porque normalmente quem está abaixo, você... ele não sabe muito, não tem experiência. Está no começo, você acaba, de certa forma, ignorando. Você acaba, de certa forma, relevando. Mas as pessoas que estão no mesmo nível, eles vão afetar você de uma forma tão grande, porque eles são praticamente as pessoas que estão fazendo as mesmas coisas, buscando os mesmos reconhecimentos, digamos, entre aspas, são concorrentes nossos. E esses aí, eles tendem a nos afetar e nos minar. Então tem que ter muito cuidado. Vou dar um conselho para você, se você for sábio, se você quer ser feliz na vida, anote esse conselho. Não se preocupa. No dia que você fizer isso, verdadeiramente você será um homem, você será uma mulher livre. Não se preocupa com a opinião das outras pessoas. Você tem 2 pessoas para você preocupar com a opinião delas. As pessoas que são bons conselheiros, são mentores. E aquilo que Deus quer para a sua vida, se você é um homem, não vou falar religioso, mas se é um homem crente. Religioso não é um termo, já falei, não é um termo muito bom. Se você é uma pessoa que crê em Deus, primeira coisa. Segundo, conselheiros, mentores, pessoas que definitivamente e verdadeiramente você sabe que quer o seu bem. Ouça esses 2 tipos. Os demais comentários, filtra. Tem uma coisa boa? Vou absorver. Não tem? Esquece.
Não passa a sua vida dando justificativa, dando resposta, querendo mostrar para as outras pessoas. É perda de tempo. Não se preocupa com o que as outras pessoas estão fazendo. É loucura? Me deixa na minha loucura. Ela vai me levar a um bom lugar. É um momento difícil, se puder me ajudar, seja bem-vindo. Mas para dar opinião, para ficar questionando que maldade que eu fiz, que maldição que me acometeu, para ficar refletindo e confabulando da minha tragédia de vida, eu não quero saber. Guardo para si a sua opinião. E se disser, eu finjo que eu não ouvi. No dia que você conseguir não se importar com a opinião de quem quer que seja, porque normalmente quem não devia é que dá opinião, quem não sabe, quem não conhece a sua vida, quem não fez melhor do que você quer dar opinião. Para quê? Para minar você e para descer você para o nível que ele está. Então não preocupa com a ideia das outras pessoas. E Jó vai fazer isso. Diz, ó, vocês não sabem o que estão falando. Diz para sua mulher, ó, esquece, você não está falando coisa com coisa. Diz para os seus amigos, ó, é hora de vocês ir embora daqui. Esquece, não prestam mais para ser meus amigos. Porque na hora boa vocês estavam aqui. Na hora ruim vocês vêm aqui, querem me condenar e querem. Amigo está conosco em todas as horas. E por último, relacionamento com os superiores. Tem 2 superiores que eu já falei e aqui vou encerrar porque a minha hora já avançou. Tem 2 superiores na nossa vida. Quem é o nosso patrão, é o nosso, não gosto também desse termo, chefe, mas quem é o nosso superior a nível de mentoria, a nível de responsabilidade, a nível de liderança, a nível de influência, quem está acima de nós. E o superior dos superiores, que é Deus que nos fez a todos e que está acima de todos nós. Como relacionar com isso? Se deve relacionar na base da lealdade. Lealdade sempre. Eu sempre tive um problema, e eu vou abrir aqui com vocês, e quem me conhece já vai entender o que eu estou falando. Eu sempre tive um problema com os meus colegas, os que a gente relaciona no mesmo nível, e é difícil relacionar com pessoas do mesmo nível, porque querendo ou não, há um espírito, embora ele não seja intencional, inconscientemente há um espírito de competição. Normal, isso é da vida. E os meus colegas às vezes não entendem como é que eu tenho uma lealdade aos meus superiores, mesmo quando parte do princípio que eles não estão agindo corretamente. Porque ele é um princípio de liderança. Se você quer ser líder, tem que ter o princípio da lealdade. Porque se você é desleal com o seu líder, com o seu superior, no dia que você chegar lá, você saberá e você terá uma consciência de que as pessoas também são desleais a você. Então, o ser leal ao meu superior é uma autoproteção. É proteger a minha mente. Porque se eu não sou leal, no dia que eu chegar no cargo de liderança, de expressão, eu também vou ficar. Como eu não fui leal, provavelmente tem alguém que não é. Então você fica catando os leais. E você fica achando cabelo em ovo e chifre em cavalo. Porque você acha que tem. Se eu fui assim, tem alguém na minha equipe, tem alguém no meu círculo íntimo que também pode estar sendo desleal. Então a lealdade, além de ser um princípio necessário e fundamental, e nenhum líder vai lhe promover, nenhum líder vai lhe ajudar se ele entender que você é desleal. Segundo, se ele te promover porque não percebeu, ele vai colocar você num lugar de vulnerabilidade, porque você vai ficar com a impressão de que também tem pessoas leais. Então, relacionar com os superiores é na base da lealdade. O que é lealdade? Ele fala e eu executo. Ele manda e eu obedeço, a não ser que algo que me coloca contra a lei terrena e contra a lei do céu. Do contrário, ele manda. Se der errado, a consequência é dele. Eu não sou juiz, eu não sou líder, eu não sou mais sábio. Parte do princípio de que quem está acima de mim. Então, na base da lealdade. E as pessoas não entendem. Ah, mas está errado. Você vê que as pessoas não estão agindo certo. Você vê que o líder não está indo para o bom caminho. Por que você apoia? Por que você não abandona ele? Por que você não vem para o nosso lado? Eu não fico do lado de quem reclama. Você nunca vai me ver do lado de quem reclama, de quem está insatisfeito, de quem está julgando, de quem está fazendo motim, de quem está querendo dar golpe de Estado. Nunca. Por mais que eu ache que ele esteja certo. Eu não acho que isso seja um caminho. Lealdade sempre. Todo superior, ele tem um superior acima dele. E se quem está acima de mim comete erro, quem está acima dele tem que ver isso. É que tem que puni-lo, é que tem que corrigi-lo, é que tem que chamar a atenção, é que tem que eliminar. Não só o baixo. Um dos graves problemas, e aqui eu termino, que a gente tem na África são os golpes de Estado repetitivos. Você vê que os países que têm repetidos golpes de Estado,
não prosperam, não dão certo, é confusão, é conflito, é problema, é pobreza. Por quê? Quem está de baixo não pode agredir quem está de cima. É lei fundamental da liderança, é lei da hierarquia, já falamos isso aqui anteriormente. Gente boa, a conversa está muito bom, mas eu preciso terminar. Obrigado aí por todos os comentários, eu vejo que eles estão entrando e vocês estão aprendendo. É assim, a aula é para a gente interagir. Colocam perguntas. Se teve alguém que colocou alguma pergunta, como eu falei anteriormente, e eu não vi, coloca de novo, porque eu empolguei tanto aqui com a minha reflexão, porque eu estou aprendendo aqui com vocês também, gente. Estou aprendendo. E se alguém fez alguma pergunta e eu não vi, pode fazer de novo. E se eu não respondi agora, eu vou responder em off quando a gente terminar a live, porque a hora já avançou. Gente, tem sido uma experiência fantástica esses cursos de liderança. Há muita coisa que eu não posso falar aqui, mas eu deixo para vocês na minha página dessa rede social que está aparecendo aqui em cima. Não vou falar o nome, porque a tendência é quando você está numa rede social, se você falar de outra, a tendência é que a inteligência artificial da rede social acaba por fazer com que a sua live chegue a menos pessoas. Então, é melhor não ficar falando o nome das outras redes sociais, mas aqui eu deixei aqui, você me segue lá, e lá eu coloco todas as coisas do dia a dia. Vou colocar aqui de novo para vocês, das coisas do meu dia a dia, dos aprendizados, dos insights, dos aprendizados. Tá bom? Então, você entra lá, me segue, que você vai receber atualização todos os dias. Eu vou terminar aqui, deixando para vocês aqui o código QR, aqui. O que você vai fazer? Se você está assistindo no computador, você vai colocar o seu telemóvel, eu espero que ele lê. Se ele não lê, coloca nele um aplicativo que lê código QR. Código QR você vai encontrar em muitos lugares, ele ajuda muito a sua vida. Você vai mostrar ali, ele vai dar o link, você vai clicar e você vai direto para o Clube 71, certo? Lá nos meus stories da rede social que eu falei, eu coloquei muita coisa sobre o Clube 71. Se você não sabe, não está por dentro, e tem outras informações que eu não falo aqui, vai lá que você pode receber no grupo, tá bom? Gente boa, Deus abençoe, obrigado por terem acompanhado. Vamos terminar aqui que eu já passei de 40 minutos. Eu não gosto de passar de 40 minutos. Quando passa 40 minutos já fico preocupado. Certo? Vamos terminar aqui. Amanhã, 7h01 da manhã, então, a gente volta. Vamos orar e terminar. Deus, obrigado por todos que participaram dessa live. Obrigado por todos que aprenderam hoje, que contribuíram. Eu oro para que o Senhor nos abençoe. Nos dê uma semana produtiva, uma semana de realização de sonhos, de transbordarmos na vida de outras pessoas todo o conhecimento, toda a oportunidade, todo o recurso que temos conseguido. Que a nossa frequência melhore e que o nosso acesso seja liberado para um nível maior nessa semana. Pai, nós colocamos nas tuas mãos. Tudo vem de ti. Assim cremos e assim vivemos. Então, eu abençoe a todos no nome de Jesus, aquele que nos ama e que deu a vida por nós. Amém? Deus abençoe. Nós nos vemos amanhã, então, à mesma hora. Estamos juntos.